Olá, tudo bem? Vamos fazer uma aulinha diferente hoje para que a gente possa esclarecer como trabalhar um texto mais longo do que 30 linhas? Afinal, estamos acostumados com textos de 30 linhas, algumas bancas com 20, 25, né? Quando nós temos questões discursivas menores com 15 linhas, mas, né, estão surgindo aí novas provas com a mais de 30 linhas. Então, a gente precisa entender como é que funciona isso, como é que ou você, né? Eu sempre me coloco junto com vocês, né? Como é que você, que está acostumado a escrever 30 linhas, 20 linhas, vai adaptar o seu texto para uma prova para além disso? Então, falamos aí de 40, 50 linhas, né? De 35 em algumas provas. Bom, isso não é difícil, a gente precisa só, primeiro, saber que um texto é um texto, né? Ele tem a sua estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão normal. São 3 partes que a gente sempre vai trabalhar. São 3 partes, mas não quer dizer que são 3 parágrafos, porque se imagina 3 parágrafos num texto de 40 linhas, vão ficar parágrafos enormes, cansativos e confusos, né? Então a gente faz de uma forma diferenciada. Se com 30 linhas eu trabalho 4 parágrafos, tá? Com 40 linhas, 50 linhas, vou trabalhar 5, 6 parágrafos. Dessa forma, eu consigo fazer com que o meu assunto esteja diluído dentro desse espaço, aprofundado, tá? Com mais informações, né? Todo mundo acostumado que são informações mais objetivas, para a gente poder só escrever aquilo que obrigatoriamente a banca exige. Num texto um pouco mais longo, é possível acrescentar mais informações, é possível explicar mais, é possível apresentar principalmente questões que estão ligadas às leis, né? Principalmente nesses textos com mais 30 linhas. Né? A gente colocar no texto informações realmente relevantes. Tem que tomar um cuidado para não ficar rodando em círculos dentro do parágrafo. Iniciar com uma frase núcleo e a partir dessa frase núcleo ficar rodando sempre no mesmo assunto, não acrescenta nada, período após período sem acrescentar informações, tá? Então, esse é um cuidado que precisamos ter quando escrevemos textos longos, tá? Em linhas gerais, as considerações gerais, ficar sempre muito atento para o tema central, porque aí você tem que focar no tema central, você não pode desviar, tá? Cuidado, porque textos longos induzem o redator a desviar um pouco daquilo que é o tema central. Então, precisa sempre voltar para o tema central e saber se naquele tema, se você continua dentro da sua escrita, baseado no tema central, tá? Nós temos, gente, algumas características com textos longos assim. É possível que venha apenas uma frase, uma pergunta, né? Ou do tipo disserte sobre tal assunto, né? Um assunto específico. E nada mais. Não tem tópicos, não tem nada. O que é interessante? Quando disser, ó, escreva sobre ou faça um texto dissertativo a respeito, por exemplo, da lei de drogas. Vamos lá. Sobre a lei de drogas no Brasil. Muito bem. Ou o combate ao tráfico no Brasil. Né? O que você precisa? Se você só tem um tema central e a banca não estipula tópicos, você vai criar os tópicos. Aí você olha, o que eu preciso criar de tópicos, tá? Eu vou mostrar alguns que eu criei aqui em cima, justamente nesse tema que é a lei de drogas, tá? Caso não tenha tópicos, você cria. Então, para cada um dos tópicos ali, eu vou explicar por que eu criei, tá? Se houver tópicos já ou questionamentos já formulados na prova, você tem que desenvolver em cima daquilo que está sendo solicitado. Cuidar muito para que você não desvie do tópico, tá? Quando há tópicos, siga rigorosamente o que está solicitado nos tópicos. Quando não há, você vai criá-los então, tá? E aí a gente vai mostrar aqui, tá? Sempre lembrando, né? Que tem que desenvolver com coesão
e observar sempre a pertinência das respostas. Essa resposta que está sendo dada para o tópico está dentro daquilo que realmente foi proposto pela banca ou que eu propus quando eu criei o tópico? Sempre pensar assim, tá? E escrever, obviamente, num texto de 40 com mais de 30 linhas, escrever com mais de 5 parágrafos. Eu vou sempre defender entre 5 e 6 parágrafos. É suficiente. Mais do que isso, claro, se você tiver um texto aí de 120 linhas, obviamente que não, né? E aí você tem que criar parágrafos suficientes para que não fique um texto muito cansativo, né? Mas um texto de 120 linhas, ele é relacionado mais a questões discursivas, em provas de alta performance, aquelas assim que realmente tem 4 ou 5 textos e ainda por cima são textos longos, né? E normalmente tem um dia separado para esse tipo de prova, tá? Mas sempre pensar, né? Mesmo que sejam textos longos, você precisa separar em parágrafos. E cada tópico que você criar deve ser respondido num parágrafo separado. Porque você cria o hábito de desenvolver, de argumentar, de apresentar estrutura suficiente para dentro daquele assunto que você relacionou no tópico ou que a própria banca colocou no comando da prova. Então, é importantíssimo essa parte. Você não pode pegar a partir de um tema central e sair escrevendo sem fazer um pequeno esquema e ideias daquilo que você vai desenvolver. Então, veja só, eu não posso pensar, eu vou falar sobre a lei de drogas ou combate ao tráfico no Brasil. Mas o que eu vou abordar? Então, você tem que ter uma ideia. É um esqueminha simples, é numerar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, se for o caso, né? E em cada tópico, um número desse, você coloca 1. É a introdução. Tratar de linhas gerais. 2, o que eu vou tratar? Então, eu vou criar aqui o quê? Vou falar sobre tal situação. Coloca ali. Então, você vai criar um esquemazinho bem rapidinho daquilo, porque nós temos no nosso cérebro, né, aquela profusão de ideias quando você lê um tema. Você vê o tema central, você tem essa profusão de ideias. E aí você precisa organizar tudo isso, porque senão vira uma bagunça. E é nessa proposta que a gente vai trabalhar. Organizar as ideias, tá? Daquilo que vai ser proposto e vai ser escrito, tá? Qual é o gênero, né? O que as bancas solicitam? Bom, vai solicitar uma dissertação argumentativa, que é aquela, né, que tem um tema único, amplo, tá? E o candidato deve delimitar e defender um ponto de vista. O que é um ponto de vista? Uma tese, uma opinião, um posicionamento acerca daquela temática que a banca solicitou. Então, geralmente, né, a banca, quando as bancas têm feito isso nas últimas provas, o tema que está lá é uma pergunta. A partir dessa pergunta, você faz, então, todo um posicionamento em terceira pessoa, não é em primeira, não se escreve a meu ver, na minha opinião, acredito de jeito nenhum, tá? Tem que lembrar disso, não é um artigo de opinião, é um texto dissertativo argumentativo, que é um gênero textual, tá? Então, eu tenho uma pequena aula que também separadinha ali, rápida, que ensina você a desenvolver essa parte. Se é só uma frase, como você vai transformar essa frase num posicionamento, e se é uma pergunta já, como é que você vai responder, tá? Então, esse pequeno vídeo está à disposição aberto lá no meu canal do YouTube. Só procurar lá, né? E encontrar. Tem várias possibilidades lá. Então, não vou aqui só repetir o que tem que ser feito, que já está num vídeo já gravado, tá? Então, esse é um do gênero, dissertativo argumentativo, que é um texto opinativo, mas em terceira pessoa, tá? Que tem o objetivo de convencer o leitor. A estrutura é padrão de uma dissertação: introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí nós temos a dissertação expositiva, que essa é elaborada com o objetivo de esclarecer aspectos elencados dentro do tema proposto. Então, que normalmente, tá? Normalmente, é o que a gente chama de
de questão discursiva, né? Aqui não tem, é uma questão de conceito aqui, né? Ele tem apenas o propósito, né, o objetivo de informar o leitor e não de convencer o leitor. Olha a diferença, tá? Então, esse gênero vai fazer o quê? Ele vai informar o leitor acerca de uma série de situações a partir de um único tema também, tá? Só que aí é justamente nessa questão do aprofundamento que você vai informar mais, como dados estatísticos, como leis, artigos dentro de uma lei, decisões de tribunais superiores e ou citação de doutrinadores, né, jurídicos ou especialistas na temática a ser exposta. A tua opinião não interessa aqui num texto, numa dissertação expositiva. Interessa. Interessa na dissertação argumentativa. Então, existe essa diferença, tá? Então, na argumentativa, você vai apresentar um posicionamento e vai defender esse posicionamento com argumentos convincentes. E na expositiva, não. Na expositiva, você só vai elaborar essa... Tá com um pequeno erro aqui. É elaborada, tá, gente? Tá com um pequeno errinho ali, ó. Já vou mostrar para vocês, mas... Aqui, ó, tá? Já ela é elaborada, tá? Elaborada com esse objetivo de informar, de expor uma temática que está sendo solicitada pela banca, tá? Então, veja que são duas diferenças. Você tem que prestar atenção no comando da prova, o que está solicitando, se é uma dissertação argumentativa ou se é apenas uma dissertação expositiva, tá? Então, precisa, nessa questão, também saber modificar, né? Saber aprender as diferenças entre um e outro para você não errar e perder nota na parte estrutural. Bom, dito isso, tá? O que a gente tem que fazer? Alguns cuidados, né? Para na hora de escrever. A gente precisa ter esse cuidado, né? Se manter rigorosamente dentro do termo proposto. Porque aí eu tenho que voltar sempre no tema lá em cima, né? Olhar a prova, está dentro do tema? Está, então tá bom. Senão você vai ser apenado porque você fugiu ao tema. E aí, se houver uma fuga muito acentuada, você é desclassificado, é zerado, né? Num texto como esse, você tem que sempre pensar em períodos períodos médios, nem curtos e nem longos. Quando são muito longos, eles se tornam confusos. Quando eles são muito curtos, eles não apresentam as informações necessárias, tá? Então, texto truncado, texto confuso, isso tudo não interessa, tá? Evitar a repetição de termos, gente. Opte por sinônimos. Então, cuidado com isso, que é a questão da linguagem. Tem lá, em algumas provas, existe um critério que é a parte de vocabulário, tá? Então, se você ficar repetindo termos, esse vocabulário vai estar prejudicado, tá? Então, cuidar com isso. Então, não ficar repetindo informações, aquilo que eu já comentei, né? Que é redundância. E ainda não ficar repetindo os termos, tá? Então, não repetir termos e não repetir informações, tá? Sobrecarrega, não apresenta informações, não acrescenta nada, e isso não vai te ajudar na pontuação, tá? Não usar frases feitas, não usar linguagem coloquial, não usar linguagem figurada, ou não, e também palavras que são rebuscadas demais. Gente, a linguagem precisa ser simples, ela precisa ser entendida por todos. Então, não se preocupe em ficar buscando aí palavras diferentes. Nossa, vi uma palavra linda ali, vou usar. Primeiro, olhe qual é o sentido, se realmente cabe no seu texto, tá? Para depois você usar. Então, palavras simples e não simplórias, tá? Tem diferença. Palavras simples, não pode ser do dia a dia. A gente não pode transportar aquilo que nós falamos para o texto. Então, cuidado com essa questão da linguagem, tá? Evitar argumentos generalizantes ou baseados no senso comum, que não vão dar concretude ao texto, né? Também não te dão nota, tá? Generalizante, do tipo, o governo deve criar projetos para resolver o problema das drogas no Brasil. Ponto. Muito bem. Ele é tão generalizante que você diz assim, mas que tipo de projeto? O corretor, mas que projeto é esse? Ou,
O governo, a sociedade, o cidadão devem trabalhar conjuntamente para resolver os problemas das drogas no Brasil. Isso é generalizante, tá? Isso é tão generalizante que ele não tem aprofundamento nenhum. Grande coisa, projeto, né? Mas que projeto? Em que área? O que fazer, né? Então, cuidar com isso, tá? Cuidar com isso. E por último, né, evitar o excesso de subjetividade, de escrever infelizmente, com certeza, sem sombra de dúvida, sabe? Isso vem da nossa oralidade, tá? Então, não interessa nesses dois gêneros que nós temos aí, que se usem esse tipo de expressão, tá? Então, por quê? Porque afeta a credibilidade das informações, da importância da impressão que é teu aquilo, né? E que obviamente que num texto dissertativo argumentativo, a originalidade é importante, bem importante, tá? Mas não pode ser só a base do seu texto, aquilo que é só seu. Né? No informativo, por exemplo, nós precisamos aí colocar informações no expositivo informativo, né? Que dê credibilidade. Então, não dá para ser com esse tipo de informação, tá? Esse tipo de linguagem, ok? Bom, passando dessa fase, vamos para aquilo que realmente, né, interessa também, né? Um exemplo de proposta de texto, tá? O que aconteceu? Você pode redige um texto dissertativo sobre a lei de drogas, tá aqui, ó, tá? Se fosse só isso aqui, o que você faria? Ah, meu Deus, eu tenho que criar tópicos. E aí eu criei, né? Tem dessa forma e tem já com os tópicos criados, né? Então, vamos criar questões aí, né, sobre essa situação. O que nós temos que pensar, tá? A minha introdução tem que estar baseada nisso aqui, na lei de drogas. Eu não posso fazer diferente. Então, eu tenho que introduzir sabendo, tá? Que eu tenho que demonstrar para o examinador que é sobre a lei de drogas que eu vou falar, tá? O que eu propus aqui como tópicos a serem criados, tá? Aí, aqui, ó, os problemas enfrentados com o uso e tráfico de drogas, tá? O que é considerado droga ilícita, as políticas públicas sobre drogas, das penas previstas em leis, ações de prevenção ao uso do combate de drogas e ao tráfico, tá? Eu criaria tudo isso aqui. Mas o que pode acontecer? Quando você está escrevendo, outras possíveis ideias, ou à medida que você vai desenvolvendo, você pode pensar, não, mas esse aqui não é legal, eu vou trocar por outro. E aí eu fiz, então, uma reconfiguração disso aqui, né? Mantive alguns e tirei outros, porque isso é bem interessante, porque a maneira que você vai, à medida que você vai escrevendo, talvez o que você escreveu num parágrafo não vai caber no próximo, então você troca o teu tópico, porque ninguém sabe, né, que você está trocando, não tem problema nenhum. Obviamente que se a proposta vier já com os tópicos, você não pode trocar, né? Quando vem assim, já todinho direcionado, você tem que escrever o que está escrito ali e ponto final, tá? Não pode tangenciar. Mas quando é você que cria esse tópico, aí você tem a possibilidade de fazer as trocas com mudanças, né, necessárias quando você estiver escrevendo. E aí, para demonstrar que isso é possível, eu mudei aqui alguns, né? Então, esse como se fosse a prova, e aí no outro, o que foi escrito, então, algumas mudanças para mostrar que o nosso pensamento, né, aquilo que eu falei da bagunça que vem, né, vem aquele monte de informações, a gente faz uma série de tópicos ali do lado, escreve todos eles, e aí é possível, tá, que aconteça de você trocar, tá? Então, se a prova vier assim já montada, você vai escrever de acordo com o que vier montado. Se a prova vier com a possibilidade de você abrir os seus tópicos e escrever de forma livre, aí você tem também toda a possibilidade de trocar durante a sua escrita os tópicos, tá? Então, o que eu fiz? Né? Fiz lá, aqui montei a estrutura. O que eu fiz, né? Destacar cada aspecto, né, cada tópico em um parágrafo separado. Já comentei e vou reforçar aqui, tá?
Iniciar o texto com uma contextualização sobre a lei das drogas. Então, a introdução tá aqui, ó. Então, eu fiz nessa composição, que na introdução contextualizar sobre a lei, tá? Aí, o que aconteceu? Olha só. No segundo parágrafo, aqui no primeiro aspecto, ó, as dificuldades encontradas com o uso e tráfico de drogas, né? No terceiro parágrafo, no segundo aspecto, o que é considerado drogas ilícitas? No quarto parágrafo, terceiro aspecto, da diferenciação de usuário e traficante. Veja que isso já está diferente daquilo, tá? Que está na tela anterior, né? E aí, quinto parágrafo, das políticas públicas de prevenção de drogas, para explanar sobre as políticas. E não necessariamente, aí eu tenho que apresentar exemplos, claro, um ou dois, só, ou pego um ali e trato da questão de política pública como uma questão geral, tá? E, obviamente, aqui a minha redação vai ter 6 parágrafos, tá? O que é o quinto aspecto? Ações de prevenção ao uso de drogas e combate ao tráfico. Muito bem. Então, olha só, o que a gente acontece? A contextualização sobre a lei de drogas tá aqui, ó, é a introdução do texto, tá? Então, vou pegar o texto e fui contextualizar aí sobre a lei de drogas. Aí, eu abri 5 informações para escrever nesse texto. A primeira, as dificuldades enfrentadas. A segunda, o que é considerado drogas ilícitas. A terceira, diferenciar o usuário de traficante, é uma questão importante dentro da lei de drogas. O quarto, as políticas públicas de prevenção de drogas está dentro da lei de drogas. Quinto, ações de prevenção ao uso de drogas e combate ao tráfico. Veja que tudo isso está relacionado ao texto, né, em si, tá? Então, o que acontece? Ah, professor, e daí? Que estrutura você vai fazer? Que texto você vai fazer? Eu fiz aqui, gente, uma junção dos dois, né? Não tem problema nenhum aqui, né? Eu vou mostrar para vocês por que eu escrevi dessa forma, tá? Para demonstrar o que é um texto informativo e o que é um texto expositivo, informativo, e o que é um argumentativo, né? Fazer essa demonstração aqui para você entender como é que se escreve, tá? Então, vamos lá. Olha só no texto elaborado. Aqui vocês vão ver que eu escrevo, dá mais de 40 linhas, obviamente, né? Porque a proposta aqui é um texto acima de 30 linhas, tá? Então, tem muitas informações aqui que são importantes, que você pode, num texto de 40, por exemplo, tirar metade do que está escrito aqui. Um texto de 50, possível, um texto de 60 linhas até escrever esse que está aqui, tá? Então, olha aqui no parágrafo de introdução, eu fiz uma pequena contextualização, né? Durante 2 décadas, mais precisamente 20, 30 anos aí, mais até, vigorou aqui até tem que arrumar isso, vigorou a lei 6.368 de 76, que coibia e punia condutas relacionadas ao porte e tráfico de drogas. Essa lei não se mostrava mais eficaz, considerando o aumento da criminalidade, principalmente a organizada, bem como tratava tanto o traficante quanto o usuário dependente como criminosos, tá? Que necessitavam ser presos. Em decorrência desses e outros aspectos, poderia colocar a palavra fatores aqui, em 2006 foi aprovada a Lei de Drogas 11.343. Embora a lei não seja perfeita, tem o mérito de estabelecer um novo sistema. Muito bem. O que acontece? Se eu estou escrevendo um texto dissertativo argumentativo, eu acrescento essa parte aqui, ó, tá? Embora a lei não seja perfeita, tem o mérito de estabelecer um novo sistema. Esse é o posicionamento, tá ok? Agora, vamos lá. Se eu não tenho que apresentar meu posicionamento, o que acontece? Eu elimino isso aqui, tá vendo? Elimino porque isso aqui é o posicionamento. E escrevo até onde está o número da lei ali. Drogas 11.343. É expositivo. Não tem nada de opinião ali. Tem a opinião no último período da introdução, tá vendo? Então, dessa forma, você vai saber diferenciar o que é um expositivo
e o que é um argumentativo. Apenas, você veja que apenas um período faz essa diferença entre um e outro, tá? Em relação ao que tem a partir de então, veja lá. Primeiro aspecto, né, que é o segundo parágrafo. As dificuldades enfrentadas com o uso e tráfico de drogas, tá? As dificuldades, tá? Já mudei ali o que era. Então, ó, o que tem que ser colocado? Aqui dentro, principalmente nesses textos longos, eu costumo sempre escrever um texto longo, eu coloco muita informação, que isso ajuda vocês a lembrarem dessas questões quando vocês estão escrevendo, tá? Então, vamos lá. Um dos maiores problemas mundiais e que até o presente momento não encontra solução é o uso e o tráfico ilícito de drogas. Nada obstante a implantação de diversas frentes de combate ao narcotráfico em escala mundial. Não foi possível diminuí-lo e tudo leva a crer que isso não ocorrerá brevemente. Olha só, se eu quiser fazer um texto que seja argumentativo, tá? Está aqui, ó, né? Não foi possível diminuir, tudo leva a crer que não ocorrerá brevemente. Tá aqui, ó, mais um posicionamento aqui dentro desse aspecto. Então, para dissertativo argumentativo, tá aqui e mais as informações abaixo. Para um texto expositivo, o que eu faço, né? Tiro tudo isso aqui, essa parte aqui, né? Vou tirar tudo, tá? E eu transformo num texto expositivo, tá? Que eu só exponho informações. Eu não vou mais escrever dando opinião, porque o meu texto é expositivo. Agora, se for argumentativo, eu mantenho essa questão aqui, tá? Então, veja que tudo é possível. São pequenos detalhes que vão diferenciar um argumentativo de um expositivo, tá? Informativo. Então, tiro ali, transformei. Coloquei, transformei, tá? E aqui eu trago uma série de informações que são argumentos que apresentam, né, essa questão aí. Quais são as dificuldades do uso de drogas? Tá ali, ó. A dificuldade da autoridade de controlar o tráfico, é a facilidade do acesso às substâncias, é o primeiro. Há uma expansão potencial que resulta da impulsão pela oferta desses produtos no mercado. A produção de drogas sintéticas, a fabricação do ópio, da cocaína está em um nível cada vez mais elevado. A difusão do consumo está ampliado. Ampliando o mercado de cocaína, anfetaminas e metanfetaminas para além de regiões que são normalmente exploradas, tá? Não bastasse isso, o tráfico de drogas utiliza as facilidades do mercado da Darknet para promover o consumo por meio de vendas online, o impacto das drogas sobre as camadas populares mais vulneráveis da sociedade, como ocorre em países... Isso tudo é segundo especialistas, tá? E aí eu coloco as estatísticas divulgadas pelo Relatório Mundial sobre Drogas do ano passado, alertam sobre a dificuldade que as autoridades têm de controlar o tráfico. Então, é só informativo. Agora, eu quero expositivo, eu acrescento aquela informação, tá? E aqui tem várias dificuldades, porque quando você vai escrever um texto mais curto, você põe uma, duas, três dificuldades, tá? Quando você tem um texto mais longo, você coloca essas 3 ou 4 dificuldades e explica um pouco mais sobre elas, né? Então, você vai expandir, aprofundar um pouco mais aquilo que você tem sobre cada um dos itens que você apresentar, né? Nunca esqueça de olhar com bastante atenção, né? O tópico que você criou, o tópico que tem na banca, que a banca já disponibilizou, se isso está no plural, ó. Tá? As dificuldades, é mais de uma. Então, você não pode apresentar uma dificuldade e traçar durante todo o teu parágrafo só sobre uma. Né? Você veja que eu apresentei várias aqui. Então, você tem várias possibilidades aqui num texto como esse, né? Vamos lá. No próximo, segundo aspecto e o terceiro parágrafo. O que é considerado drogas ilícitas, né? Então, vale informar que são consideradas drogas as substâncias e os produtos capazes de causar dependência. O termo drogas diz respeito à generalidade, isto é, que qualquer espécie de droga ensejará adequação típica e independente da quantidade, substância e a matéria-prima in natura.
em regra, substância, independente da quantidade. Aí, substância é a matéria-prima in natura, em quantidade, em regra, será uma planta ou erva. Produto é a substância manipulada pelo homem. Então, explicando aqui uma questãozinha dessa, né? O que mais que acontece aqui? Eu coloquei como informação, né, aqui embaixo, ó, atualmente as drogas vêm relacionadas nas portarias tal, de 88, artigo 66. Assim mesmo que a substância ou produto cause dependência, mas se não constar de uma lista da aludida portaria, tá? Que ela é renovada constantemente, né? Não será considerada droga para fins penais. É o que ocorre, por exemplo, com as bebidas alcoólicas. Então, esse aqui é um argumento que não há necessidade de apresentar opinião, porque você tem que, de qualquer forma, conceituar o que é droga ilícita. E aí você vai escrever aqui o que diferencia de um texto dissertativo argumentativo. Que no argumentativo nem sempre eu preciso apontar aqui qual é exatamente toda essa questão aqui de portaria e tal. Eu posso falar de uma forma um pouco mais genérica, né? Que a portaria do Ministério da Saúde, que é constantemente renovada, tem lá uma lista de substâncias e produtos que são considerados drogas, né? Ilícitas. Então, assim, para o expositivo, o que eu fiz? Eu apresentei o número da portaria, coloquei a data e ainda coloquei o artigo, né? Entendeu? Porque isso expõe, né? Você está colocando informações aí, tá? No terceiro aspecto, que é o quarto parágrafo, a diferenciação de usuário e traficante. Que isso é importante, que essa lei 11.343 faz essa modificação importante. Então, quando a gente trata dessa lei, esse é um tópico, assim, essencial, tá? Então, a lei criou um novo sistema que visa não apenas a punir o usuário, o traficante de droga, mas principalmente prevenir o uso e a dependência, né? Bem como tratar aqueles que já são usuários ou dependentes de direitos fundamentais, né? E aí, claro, também é uma expositiva, e aí, por quê? E aí eu coloquei, né, a diferenciação, né, o crime que está ali previsto no artigo 33 da lei, tá? Que descreve diversas condutas e tal, armazenamento, tá, coloquei todos os verbos aí dessa conduta. E além disso, né, depois eu fiz a diferenciação da questão do usuário. Então, dentro disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diferenciar o que é usuário, o que é traficante. Dependendo da quantidade de linhas que eu tenho, eu vou colocar mais ou menos informações, mas elas não podem ser redundantes. Se você observar aqui, ler com atenção depois esse slide aqui, você vai perceber que não existe aqui nenhuma redundância, né? O que tem? Informações que vão agregando substância, né? Vão agregando para aprofundamento para o seu parágrafo, tá? Então, pode ser usado, ele pode ser sintetizado ou ser usado assim e ainda pode ser ampliado de acordo com o número de linhas que você tenha para escrever, né? E aí, por último, né, o que a gente faz aqui, né? O quarto aspecto, que é o quinto parágrafo, e o quinto aspecto, que é o sexto parágrafo, tá? Então, no quinto parágrafo, das políticas públicas de prevenção de drogas, e aqui aquele entendimento que vigorou por décadas de que somente com a punição seria possível o combate ao narcotráfico, não mais faz parte do corpo da nova lei. Então, eu estou ligando a lei de drogas que está lá no tema central, tá? Veja que eu não fugi aqui nos aspectos de nenhuma questão que não esteja relacionada à lei de drogas, tá? E aí escrevi aqui sobre a análise do sistema, deixa evidente que é imprescindível a adoção de políticas públicas e de abordagem multidisciplinar para que seja possível, ao menos, minimizar as consequências deletérias que a droga produz. Também não há como solucionar essa grave questão sem a participação de toda a sociedade, compartilhando as responsabilidades entre a população e o Estado. Assim, sem a participação da sociedade, fica difícil a implementação das atividades do CISNAD, tá? Que pressupõe, né? É princípio do CISNAD o reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com sua produção não autorizada e seu tráfico de ilícito. Por que eu citei o CISNAD? Porque é justamente esse sistema nacional, né,
que vai trabalhar essa questão das políticas públicas de prevenção de drogas. Aí fica aqui aquela questão, né? Ah, professora, não seria importante aprofundar um pouco mais essa questão do CISNAD? Tá aqui de uma forma sintetizada, né? Eu poderia escrever por extenso o que é o CISNAD, obviamente, tudo depende do número de linhas que eu tenho, mas para quem tem lá a informação, uma prova como a de 40 linhas, traz alguns textos de apoio, os desmotivadores. Provavelmente o CISNAD vai estar lá na sua extensão. Então não tem porquê, nesse momento, fazer isso. Mas você quer, de repente, escrever um pouquinho mais, quer esclarecer, esclareça, escreva o que é o CISNAD, ponto final. Então o CISNAD vai cuidar dessa parte de políticas públicas. Veja que eu não preciso apresentar questões assim concretas, quais são as políticas públicas. Não, aqui é aquilo que eu já vim dizer. Eu vou discorrer sobre as políticas públicas de prevenção de drogas, presente onde? Aquilo que está presente na própria lei. Então, eu não posso fugir do tema central, que é a lei de drogas, né? E por último, o parágrafo, né? Se eu coloquei ações de prevenção. Se eu não criei, a banca provavelmente vai colocar aí o que você apresente ações de prevenção ao uso de drogas e combate ao tráfico, tá? E é claro, como sempre, eu sempre coloco um texto assim, que vocês têm que aprender, né, sempre. Não basta apenas colocar as ações. Você precisa colocar as ações e explicá-las, tá? Você tem que dar mais informações acerca dessa questão das ações. Não basta somente elencar ações, elas precisam ser explicadas, né? Então, eu coloquei aqui para fechar, né? Diante do exposto, para a prevenção ao uso e tráfico de drogas, devem ser conjugados esforços nacionais e estrangeiros, tá? O tráfico de drogas é um problema mundial. Veja que eu vou pegar lá na frente, vou voltar lá na minha introdução, onde eu já trato essa questão, né? E suas ramificações ultrapassam fronteiras sem a integração de estratégias entre as diversas nações, não é possível o combate a essa criminalidade, que opera em todo o globo de modo extremamente organizado. Então, veja que o primeiro é a interação, né? Integração entre países, é a primeira ação. Todinha ali, fala de por quê, diz qual é a ação, tudo direitinho, tá? E coloquei outra. Também é necessária estratégia para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes, que deve ser implementada conjuntamente entre os países de modo a ajudar o outro. Então, dou continuidade, né? Se eu integro para combater, eu integro também para fazer essa reinserção dos usuários dependentes, tá? Esse objetivo deve passar por uma educação nacional, olha aí a ação, tá? Que propicie ao cidadão o necessário conhecimento sobre drogas, principalmente no que tange aos seus malefícios. O que quer dizer isso? Uma ação que utilize a educação a nível nacional para explicar, para dar conhecimento, crianças, adolescentes e tudo mais, sobre as drogas e os seus malefícios, né? Então, eu apresentei uma e outra, né? Duas ali diretamente interligadas. Não há como implantar esses objetivos sem uma política pública setorial, envolvendo todas as esferas do poder, federal, estadual, municipal, tá? A união desses entes é imprescindível para um programa antidrogas para que um programa antidrogas possa ser bem sucedido. Então, como são ações, eu apresentei aí as 3 ações necessárias e explicadas. Ah, professora, mas o que? Dá para ser só 2? Dá, apresenta 2, porque são ações, né? A gente tem que lembrar que algumas bancas, por ser um texto longo, 2 ações não são suficientes. Aqui você poderia ter colocado qualquer ação que você queira e você acha importante ali, não só na questão da educação, trabalhar outras situações que você tenha conhecimento. Obviamente que isso aqui é um exemplo que não, assim, professor, é para eu escrever exatamente. Não, não é isso. Aqui é uma ideia daquilo que eu escreveria num texto se
eu fosse, então, fazer uma prova que tem um tema como esse, tá? E mostrar, justamente nessa ideia aqui, o que é um dissertativo argumentativo e o que é um expositivo e como eu consigo fazer com que essas duas questões, né, esses dois gêneros, com pequenas alterações, eles trocam, né, de classificação. Então, pequenas alterações. Então, você aprende a fazer um, aprende a fazer o outro aqui e modifica tudo isso, tá? Espero ter ajudado. Veja as outras aulas que nós temos já, que estão disponíveis para como elaborar os parágrafos, como fazer de outra forma, né? Toda a parte estrutural, que eu não ficar repetindo aqui. Aqui era para demonstrar como é que você faz um texto com mais de 30 linhas. Esta aula é um complemento às outras aulas que eu já tenho lá para vocês, tá? Um grande abraço. Quem for fazer provas assim, então lembre-se sempre das informações, do aprofundamento, sem ficar ser redundante, tá? Bom, grande abraço, até a próxima.